Olá, olá, gente boa, gente querida, graça e paz. Que Deus abençoe ricamente você, abençoe toda a sua família. Estamos de volta aqui no canal Falando de Cristo na Estrada aqui no YouTube, também na fanpage, no Facebook da Rádio Web Falando de Cristo na Estrada. Ouça nossa rádio sem moderação, tá? www.falandodecristonaestrada.com. Além de informações do mundo religioso, a nossa rádio fica aí tocando 24 horas, hinos maravilhosos. E a nossa fanpage no Facebook, muito alimentada pela minha esposa, Dona Vilma, todos os dias tem mensagens de reflexão, uma mais linda do que a outra, para você meditar, refletir e aplicar também na sua vida. E claro, compartilhar com as outras pessoas. Se você não me conhece, eu sou Vanderlei Francisco, como eu falei, sempre comigo minha esposa, Dona Vilma, e estou novamente aqui na Bonita, aqui na nossa van, né? Terminamos o trabalho hoje cansado, acabei de fazer aqui algumas gravações. Quero mandar um abraço para os irmãos da Primeira Igreja Batista de Rolim de Moura. Vai fazer um bazar beneficente, acabei de gravar para eles aqui, tá? E também o pessoal do Mercado Modelo lá de São Felipe. E um abraço também à família do Mercado Rigonato lá de Rolim de Moura. E agora, aqui ainda no pátio do América Hotel, aqui na cidade de Buritis, depois de um dia cansativo, estamos aqui para dar glória a Deus, estudando a sua santa palavra. Ela aqui, em minhas mãos, a companheira Bíblia, lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, é a santa palavra de Deus. E o nosso manual de estudo, o último estudo de Gênesis, né? Nós chegamos aí à última lição, a lição número 3, que vai fechar com chave de ouro Israel no Egito. Jacó e toda a sua família, agora eles estão no Egito, né? Vocês vêm acompanhando a história. Eu disse aí até que não entraria em muitos detalhes, né? Mas já estou gravando novamente 3 vídeos aí sobre a história de José, né? A partir do capítulo 37 até o capítulo 50 aqui em Gênesis vai contar essa linda história do filho de Jacó, José, que é a própria história de Jacó, é a própria história de Israel, os nossos ancestrais. Nós somos Israel espiritual. Então, a gente olha para essas lições, né, para todos esses personagens e fala, olha, é possível sim nós adorarmos, sermos fiel a Deus, né? É possível sim encontrar a salvação porque Deus é amor, né? Mas não precisamos passar também por tanto sofrimento que eles passaram, porque eles não obedeceram a Deus, eles eram rebeldes, e essa rebeldia fazia com que eles quebrassem a aliança de Deus. Quebrar a aliança com Deus é se afastar de Deus, né? E quando você se afasta de Deus, meu amigo, minha amiga, você está se colocando no terreno do inimigo de Deus. Você está se colocando em um campo minado. Por isso que eu começo o programa dizendo que a Bíblia, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, né? Porque toda a Bíblia é inspirada por Deus. Toda a Bíblia. Antigo Testamento, Novo Testamento, toda a Bíblia ela é inspirada por Deus e serve justamente para clarear o caminho do cristão, né? Então, vamos orar para a gente começar esse estudo hoje aqui. Nosso estudo é diferente, né? A gente bate um papo a respeito do tema. Eu não leio todos os textos aqui, porque senão o vídeo ficaria enorme, mas eu cito aí para que você esteja lendo. Eu quero que você fique curioso, leia, né? E vamos compartilhar. Quanto mais você compartilha, mais longe vai a palavra de Deus, tá? Então, conto com vocês aí. O YouTube precisa ver a relevância do nosso canal, precisamos dar uma alavancada no nosso canal, tá pequenininho, devagarinho, mas depende de você nos ajudando a pregar a palavra de Deus. Oremos? Querido Deus, amado Pai, em sua presença, mais uma vez, Senhor, nós pedimos perdão pelos pecados, perdão pelas falhas e lhe agradecemos por esse momento importante que nós paramos para estudar a sua santa palavra, paramos para lhe agradecer por mais um dia, para pedir as suas bênçãos e pedir que o Senhor continue trabalhando em nossa mente, também no nosso coração e que derrame uma bênção especial sobre todos esses queridos amigos. Te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, que Deus abençoe novamente você e sua família, tá? Olha, deixa eu mostrar, já mostrei uma vez aqui, talvez você não viu ainda, né? Esta é a nova lição, a lição maravilhosa que nós vamos estudar agora, julho, agosto e setembro, novamente 90 dias provados pelo fogo. Você vai entender nesta lição, nesses 90 dias,
Por que que nós passamos sufocos? Por que que nós passamos por momentos de tristeza, decepção? Por que que sofremos? A própria história de Jacó aqui mostra, né, o sofrimento desse cidadão, a luta ali com os seus filhos, né, mas mostra também um final feliz, Deus transformando o mal em bem, né? Então a gente olha para a vida dos apóstolos, seguidores de Cristo, como eles viveram, o próprio apóstolo Paulo, né, como foi a vida dele. Ele tinha uma vida legal, uma vida bacana. Depois que ele passa a ser cristão, pelo evangelho, ele passa a ser um sofredor, enfrentando açoite, enfrentando necessidade, prisões, né, mas tem um galardão. Ele já tem reservado para ele, ele mesmo escreve, né, quando ele fala para Timóteo, né, ele sabe que tem uma coroa reservada para ele no céu, né? Eu ouvi um irmão fazendo um comentário esses dias e eu até fiquei quieto, depois falei, olha, deveria ter comentado com ele também. Ele diz, olha, nós não devemos, né, às vezes bater no peito e falar, eu estou salvo. Olha, eu acredito que assim como Paulo, ele vai falar, olha, eu estou salvo pelo sangue de Cristo. Eu não estou salvo pelos meus méritos, eu não estou salvo por estar aqui pregando a palavra de Deus, por devolver o meu dízimo, por fazer o bem, né? Eu estou salvo porque eu fui comprado pelo sangue de Cristo naquela cruz. E eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador. Agora, uma vez que eu estou salvo, eu tenho que continuar nesse caminho da salvação, processo de salvação, me tornando uma pessoa melhor a cada dia mais parecendo Cristo, tentando fazer as obras de Cristo. Então, eu não acho errado falar quando você é um cristão, falar, olha, eu estou salvo, eu estou aguardando o meu galardão, eu estou aguardando a volta de Jesus, porque eu quero subir ao céu e depois eu quero vir aqui ocupar esse espaço que é meu aqui no paraíso, né? Eu acho que a gente pode sim, tá? Você pode até comentar aí se você discordar, mas eu acredito que em Cristo Jesus, você e eu, nós podemos dizer sim que nós estamos salvos. Não pelo nosso mérito, né? Irmãos, Israel agora então no Egito. Tá? Gênesis 47, verso 27, é o verso para memorizar, diz assim: assim Israel habitou na terra do Egito, na terra de Gósen. A terra de Gósen era uma terra muito produtiva, né? Faraó falou para José, olha, os seus irmãos, eles são pastores de ovelhas, então escolha para eles a melhor terra aqui. Mesmo estava passando uma seca, havia essa terra boa lá, e onde ficava também o gado de Faraó. E eles escolheram Gósen, e eles ficaram ali nessa região de Gósen. Nela adquiriram propriedades. Eles estavam ali, primeiro, emprestado a terra para eles, mas a Bíblia está dizendo que eles compraram. Eles adquiriram propriedades, foram fecundos e muitos se multiplicaram. Multiplicaram tanto que depois que José morre, entra outro faraó que não conhece José, não conhece a história e começa a se preocupar com a quantidade dos israelitas, pensando, olha, se esse povo se revoltar, eles são mais em número, né? E em terra e em força do que o próprio povo do Egito. E eles já passavam a ter medo de um confronto ali com os israelitas. E aí começaram então a dificultar a vida dos israelitas, tornando-os cada dia mais difícil a vida deles, dando trabalho cada vez mais forçado, ao ponto de fazer aquele decreto de morte para todos os homens que nascessem ali dos hebreus, né, dos israelitas. Eles viviam realmente no regime de morte. Todo menino homem que nascesse deveria ser morto. Nesse contexto, quando termina Gênesis, começa Êxodo, falando da história de Moisés, aquele que Deus escolhe para salvar eles ali da prisão, né? Também já havia ficado os 400 anos que Deus havia falado ali para Abraão, que as gerações futuras ficariam ali no Egito. Bom, Jacó, ele vai então até José. Leia depois Gênesis 46, que vai contar essa história, né? Toda a sua família, a família de Jacó, a Bíblia coloca que é redonda para 70, mas tem mulheres, tem crianças, tem escravos, né? Pessoas que trabalhavam para eles, que não são contadas, mas ela coloca um total de 70, mostrando ali uma totalidade do povo de Israel na responsabilidade de Jacó, que desceu ali para o Egito. E ali ele vai ter aquele encontro com o seu pai, né? Jacó, no verso 28, diz que ele enviou Judá diante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gósen.
e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu e foi ao encontro de Israel, seu pai. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou, assim longo tempo. Disse Israel a José: olha que emoção, irmãos, já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. Que maravilha, glória a Deus, que encontro. Eu fico imaginando esse pai, quando recebeu a notícia que o filho amado estava morto, pegou ali a sua roupa toda ensanguentada. Esse pai viveu aí longos anos, tristeza, dor, luto, e agora esse pai está reencontrando o seu filho amado. Que alegria! Deus transformando o mal em bem. Mas houve um percurso, por isso que essa nova lição, Provados pelo Fogo, vai nos mostrar muitas histórias como essa, para a gente compreender por que foi necessário que Jacó sofresse tanto assim, né? José, sendo uma pessoa tão boa, a Bíblia descrevendo ele aqui como um verdadeiro cristão, um verdadeiro representante de Cristo aqui na terra, que orgulha Deus, que nos orgulha, passando também por esse sofrimento, né? Longe do seu pai, longe ali da sua família. Deus sabe de todas as coisas e todos passam por essa provação de fogo. E a todos esses que nós falamos aqui, guardado lá o seu lugar especial, a sua coroa especial. Então, irmãos, qual é o significado da partida ali de Jacó de Canaã? Ele sai ali de Canaã. A sua partida relembra também aquela partida de Abraão, né? Sua partida relembra a experiência de Abraão, embora nesse caso ele estivesse indo para a terra prometida, e Jacó, ele ouviu a mesma promessa que Deus fez a Abraão, que ele se tornaria uma grande nação. Deus falou, olha, é como se ele falasse, olha, não importa o lugar, o que importa é a promessa que eu estou fazendo para você. Para Abraão, eu disse que realmente ele seria uma grande multidão e ele deveria ir para a terra prometida. Agora eu estou falando para você, Jacó, não tenha medo, eu estou contigo, eu vou com você para o Egito e lá você vai ter prosperidade, né? Vai ter ali muitos filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Uma grande nação será formada ali no Egito, verdadeiros israelitas em terras estranhas. Deus está dizendo, olha, não importa onde você vai, meu filho, eu vou com você, não tenha medo. Então, o chamado divino nesse caso também é reminiscência da aliança de Deus com Abraão. Em ambas ocasiões, ele usou a mesma palavra, as mesmas palavras tranquilizadoras, não tenha medo. Meu irmão e minha irmã, como é bom, né? Deus falar assim, olha, não tenha medo, eu estou com você. Qualquer que seja a situação, eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua luta, mas você também não precisa contar para mim. Você pode orar, você pode abrir o seu coração a Deus e falar para Ele dos seus medos. Falar para Ele aquilo que está te incomodando. E Ele, com certeza, esse Deus maravilhoso de Jacó, é o mesmo Deus. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o mesmo Deus ainda hoje. E Ele quer te abençoar. Ele quer falar para você, meu filho, minha filha, não tenha medo. Em outras palavras, por mais interessantes que sejam a história sobre essa família, a semente de Abraão e quaisquer lições espirituais que possamos tirar delas, esses relatos estão na palavra de Deus, pois fazem parte da história da salvação. São parte do plano divino para trazer a redenção para o maior número possível de pessoas neste planeta caído. Irmãos, tudo que nós vimos aqui, terminando esse estudo de Gênesis, todas essas histórias fazem parte do plano de salvação de Deus. Deus agindo em teu favor e em meu favor, né? O motivo de José estar ali e ter aquele plano econômico na ponta da língua e colocar esse plano econômico em ação, aproveitando aí os primeiros 7 anos de grande produção, reservando aí para ser usado e vendido depois dos 7 anos de seca, ele estava no lugar certo porque Deus estava guiando a história. Talvez você está justamente aonde Deus gostaria que você estivesse, apesar do problema, apesar da dor que você está sentindo agora. Então converse com Deus. Converse com Deus. Abra o seu coração para Ele. Então José,
agora reencontra o seu pai, mata ali a saudade. Essa família toda, essa grande família, desce ali para a terra de Gósen. E nós estamos vendo agora Jacó levando a bênção até o Egito. Jacó, ele tinha ouvido que José estava vivo, né? Mas apesar disso, apesar dessa saudade, ele ainda vai consultar a Deus se ele devia ir ou não para o Egito. Deus lhe deu visões de noite, em Gênesis 46:2, e ordenou que ele partisse. Jacó deixou a terra da promessa para ir ao Egito, que depois se tornou o único lugar aonde o povo de Deus não devia ir, né? Deuteronômio capítulo 17, verso 16. Lá no futuro isso aí vai virar realmente um grande problema, mas naquele momento eles tinham essa missão e eles deveriam descer ali ao Egito. Agora, o povo do Egito não vai poder reclamar quando chegar diante de Deus ou se receber uma condenação, né? Porque eles tiveram a oportunidade ali com José, a oportunidade agora com Jacó, a oportunidade com os irmãos de José, que agora tinham os corações regenerados, já tinha mostrado isso, de aprender sobre o Deus Criador, de aprender sobre o seu Deus, de seguir esse Deus maravilhoso. O plano de salvação envolvia também os egípcios. Eles foram abençoados, tanto com a presença de José e com a presença do profeta Jacó, que abençoou também aqui Faraó. Mas não se converteram. Não se converteram. Às vezes eu falo para os irmãos que nós pregamos tanto para a salvação, mas serve também para a condenação, porque todos serão indesculpáveis diante de Deus. Ah, Senhor, eu não ouvi a tua mensagem. Deus olha e fala, é mentira. Eu enviei fulano lá nas piores das condições. Permiti que fulano sofresse o que não deveria sofrer para levar a mensagem para você e para a sua família. E você virou as costas. Você não quis ouvir. E às vezes acontece isso dentro das nossas casas, né? Quantos pais, mães, que são seguidores de Cristo, que oram pelos seus filhos, se sacrificam materialmente para dar o melhor para os seus filhos. Os seus filhos são abençoados porque tem esses pais que são bênçãos e não estão nem aí. Não participam da oração, não participam de um culto, não seguem o pai, não vai na igreja, viram as costas para a religião do pai, mas quando chegar a hora, ele será cobrado. Não vai ter desculpa, viu? Não tem desculpa. Agora, que verdades e princípios espirituais nós encontramos no relato aqui de Gênesis 47, Israel chegando ali perante Faraó, né? O que acontece ali, irmãos? Embora Jacó fosse estrangeiro, considerado um inferior, ele se colocou diante do chefe da terra e, como diz o texto, abençoou o Faraó. Gênesis 47:7. Ele abençoou Faraó. Ele, o humilde estranho, foi quem abençoou o Faraó, o governante do poderoso Egito. Por que deveria ser assim, né? O governador do Egito, o Faraó, ele era considerado um sacerdote ali, a espécie de um deus. E olha a audácia desse filho de Deus, do Deus Criador. Ele vai lá e abençoa Faraó. Então, a pergunta é, nós somos sacerdócio real, você já sabe disso. Você que é seguidor de Cristo, 1 Pedro capítulo 2, verso 9 diz que nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Não há outro maior do que o nosso Deus. O que isso significa na forma de tratar os outros? Que obrigações a fé nos impõe? Olha, como representante de Deus, nós não podemos envergonhar o nosso Deus. No nosso jeito de falar, no nosso jeito de vestir, no nosso comportamento, no nosso trabalho, no nosso relacionamento conjugal. Eu tenho pregado sobre família, você que acompanha o canal, se você ainda não viu os vídeos, assista aí, falando de Cristo na igreja. Eu tenho falado que nós temos como obrigação ser o melhor no que somos. Eu tenho que ser o melhor marido do mundo para a dona Vilma. A obrigação de ser a melhor esposa é dela. Eu tenho que... Se eu souber que há um outro marido melhor no tratamento com a sua esposa, eu falo, não, eu tenho que entrar nessa disputa. O melhor tem que ser eu. Eu tenho que ser o melhor filho para a Dona Maria Divina.
Ah, mas eu tenho outros 2 irmãos. Eles têm que disputar comigo quem é o melhor. A responsabilidade de ser uma melhor mãe é dela. Eu tenho que ser o melhor pai. Independente de como meu filho me trata, a responsabilidade de ser o melhor filho é dele. A minha responsabilidade é de ser o melhor pai. Por quê? Porque eu sou um representante de Cristo, irmãos. A Bíblia está dizendo que eu sou sacerdote real, né? Nós fazemos parte da realeza. Nós temos que ter um comportamento de sacerdote. Nós somos nação santa. Uma nação que está aprendendo e crescendo espiritualmente todos os dias, nos transformando em melhor pessoa todos os dias, praticando boas obras todos os dias. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele nos comprou com o seu próprio sangue. Somos deles 2 vezes. Criação e redenção. Então nós temos responsabilidades. Mas temos que saber também o nosso lugar, como aconteceu com Jacó diante ali de Faraó. Ele abençoou Faraó, mostrando para Faraó que o Deus de Jacó, de Isaac, de Abraão, o seu Deus, é maior do que qualquer outro Deus que o Egito pudesse ter. É uma audácia santa. Depois disso, Jacó vai abençoar os filhos de José. Leia aí Gênesis capítulo 48. Jacó, ele adoece, né? Ele está bem doente, ele sabe que está perto ali de descansar. E agora ele abençoa os 2 filhos de José. Ele não abençoou outros netos dos outros 11 filhos. Ele abençoa somente esses 2 netos com propósito especial, né? Ele abençoa Manassés e Efraim. Novamente, Manassés era o mais velho, Efraim o mais moço. Ele troca as mãos, a mão direita é levada sobre a cabeça de Efraim, o que nós vamos entender só mais tarde, depois que há a separação das tribos, Judá e Israel. Ele está assumindo como seus próprios filhos os filhos de José. Então, nós vemos aqui coisas importantes. Jacó, ele manteve em mente a promessa de Deus que havia dito que por meio da família seriam benditas todas as famílias da terra. Ele sabia da responsabilidade que teriam os seus filhos e da responsabilidade, como profeta, ele sabia das responsabilidades que teriam também Manassés e Efraim na história da nossa salvação. Nós estamos falando aqui do plano de salvação, não elaborado por Jacó. Jacó, ele é uma pessoa que está contribuindo. Ele foi resgatado quando ele teve aquele encontro com Deus para fazer parte do time de resgatador. Ele foi liberto quando ele teve aquele encontro verdadeiro com Deus para libertar também as outras pessoas. Depois Jacó, ele vai abençoar os seus filhos. Gênesis capítulo 49, né? Bênçãos proféticas de Jacó. Irmãos, bênçãos proféticas de Jacó, aqui algumas pessoas, né, confundem aqui como se Jacó estivesse dizendo que realmente não, seria assim, eu estou vendo, determinando que é assim, né? Qual é o significado espiritual da bênção de Jacó sobre os seus filhos? Além das profecias sobre as tribos de Israel, Jacó viu ali também, quando ele fala, vai dar a sua bênção profética a Judá, ele vê também a vinda do Messias, a esperança de salvação para todas as nações. E o que nós vemos aqui são expressões do caráter dos filhos, o que esse caráter iria trazer para todas essas tribos. Então, o fato de Deus saber, por exemplo, que alguém matará um homem inocente, é algo muito diferente de Deus ter desejado que o assassino fizesse isso, né? As pessoas chamam de predestinação, que Jacó estava predestinando aqui os seus filhos, as tribos de Israel. Não, não é assim, tá? O fato de Deus saber, por exemplo, que alguém matará um homem inocente é algo muito diferente de que Deus tenha desejado que o assassino fizesse isso. Deus, ele não deseja o mal de ninguém. Ele não deseja a morte de ninguém. Tá? Não é isso, né? Agora, quando você lê Gênesis 49, do verso 8 a 12, que profecia é dada aqui? Por que essa profecia ela é importante? O Messias viria da tribo de Judá. Essa promessa lembra lá o Novo Testamento, né, que diz que todo joelho se dobrará em nome de Jesus. Irmãos, todo joelho. O joelho do cristão e do não cristão.
O joelho daquele que acredita em Deus e daquele que não acredita em Deus. Todos os joelhos se dobrarão diante de Deus. Agora, nós estamos vendo aqui que, além do livre-arbítrio humano, Deus conhece o futuro e Deus providenciou que seria por meio de Judá que o Messias viria. Então, Judá, que é representado por um leão, refere-se à realeza e ao louvor. Judá geraria Davi, mas também Siló, isto é, aquele que trará Shalom, paz. A ele obedecerão os povos. Então, Ellen White, ela escreve assim: o leão, rei da selva, é um símbolo apropriado dessa tribo da qual veio Davi, e o filho de Davi, Siló, o verdadeiro leão da tribo de Judá, perante quem todos os poderes finalmente se encurvarão e todas as nações prestarão homenagem. João vê, né? João ali chorando, perguntando quem seria digno de pegar o livro, abrir, descerrar aquele livro, e aí é mostrado para ele que o cordeiro, quando ele olha o cordeiro, né, que fala que é o cordeiro, mas quando ele olha, tá lá o leão, né? O leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá seria capaz de pegar o livro e abrir, né? E aí, irmãos, nós encerramos sobre a terra, a esperança da terra prometida. Gênesis capítulo 49, do verso 29 até Gênesis 50, 21, que grandes temas de esperança são encontrados na conclusão do livro. A esperança de que Israel iria retornar ali à terra prometida, de que Deus transformaria mal em bem e que Deus salvaria a humanidade. Então, primeiro, é a esperança de que Israel iria retornar à terra prometida. Então, nós estamos vendo aqui 400 anos antes da história acontecer. 430 anos, eles ficaram ali no Egito, até que Deus vai levantar Moisés, vai dar sequência no livro Êxodo, já vai começar assim, e Deus tira eles de lá com mão forte e leva eles de volta agora à terra prometida, né? Eles retornam para a terra prometida, eles vão ficar perambulando ali 40 anos no deserto ali. Então a gente vê que a ida para cá foi rápida, agora o retorno é muito demorado. Isso vai também a gente lembrar, né, que a gente, para retornar à casa do Pai, eu fiquei aí 9 anos fora da igreja. Quanta dificuldade. Eu estava no deserto, sedento da palavra de Deus, com fome da palavra de Deus, e ela perto de mim. Jesus, ele é a água da vida, ele é a fonte. Aquele que beber dessa água não terá mais sede, mas ele é o pão da vida também. Fiquei 9 anos no deserto. Eu não sei quanto tempo você está no deserto, quanto tempo você está com fome, sede, e perto de você, né? Jesus está aí perto de você, querendo te dar o alimento espiritual. E eles ficaram realmente 430 anos aqui, mas depois eles retornam. Em segundo lugar, está a esperança de que Deus transformaria o mal em bem. Deus, ele vai dizer, né, ele tranquilizou Abraão, ele vai falar para Abraão não ter medo quando Abraão sai de casa. Ele vai falar para Jacó: não tenha medo, eu vou com você para o Egito. Os irmãos de José estavam com medo depois da morte de Jacó, agora que fosse ser oprimido, né? Olha, José já tinha perdoado eles, mas eles ainda estavam incomodados ainda com a situação, com medo que José se vingasse deles depois da morte do pai. E José vai usar a mesma palavra de Jesus: não tenha medo, não tenha medo. Uma frase que se referia ao futuro, porque ainda que tivessem planejado o mal contra ele, Deus o tornou em bem e mudou o curso dos eventos em direção à salvação. Irmãos, aqui a ação de Deus. José falou: olha, vocês não precisam ter medo. A história poderia ser diferente, mas Deus tomou conta dessa história. Ele transformou o mal que vocês fizeram em bem. Em bem. Nós vamos retornar, levar o nosso pai. Ele será sepultado como ele pediu na terra de Canaã. Terceiro ponto. Foi apresentada a esperança de que Deus salvaria a humanidade caída. Então, aqui nós vimos essa sequência de Judá, né? E de Judá vem Davi, e Siló ali não é uma localidade, Siló é Jesus. Agora vem cá comigo. Jesus veio ou não veio? Claro que veio. A Bíblia relata a vinda do Messias, o Cordeiro que tira o pecado do mundo.
O plano de salvação tinha sido elaborado, irmãos, antes da fundação do mundo. Jesus, o Cordeiro, ele já tinha sido morto antes da fundação do mundo. Então, esse plano de salvação, tudo que nós estamos vendo aqui, não tem nada, não há uma caixinha de surpresa. Deus, ele está disposto a salvar a humanidade desde sempre, desde sempre. Ele fez tudo isso por você, por mim, pelos nossos filhos. Ele está disposto a salvar a todos aqueles que o aceitam como Salvador e Senhor, né? Então nós estamos vendo aqui que Jesus, ele veio. A esperança da terra prometida a Canaã é um símbolo, um precursor da esperança final da salvação, de restauração de uma nova Jerusalém, em um novo céu e uma nova terra, a esperança final de todos nós. Uma esperança garantida pela morte de Siló, pela morte de Jesus. Então nós temos aí dentro do plano da salvação todos os eventos acontecendo. Deus guiando a história. É claro, eu tenho repetido, muitas dessas coisas não deveriam acontecer. Por exemplo, eu falei para vocês que eu conheci a palavra de Deus ainda lá em Ji-Paraná. Tive um encontro maravilhoso com Deus. E eu estava na igreja pregando a palavra de Deus. De repente, houve alguns acontecimentos. O inimigo, ele é cheio de tramóia e eu caí e fiquei longe da igreja por 9 anos. Durante os 9 anos que eu estava fora da igreja, então, eu bebia, né? Festava, noitadas, né? Exagerava em algumas coisas. A consequência hoje, a minha saúde, por exemplo, poderia ser muito melhor. O meu relacionamento ainda hoje com os meus filhos, né? Claro, poderia ser melhor. A minha esposa, ela me perdoou, foi maravilhosa, ela está na igreja junto comigo, mas é claro, alguma tristezinha lá no fundo, claro que resta. Claro que tem lá alguma cisma ainda, né? Alguma dorzinha lá no fundo ainda tem. A minha mãe, quantas palavras mal dirigidas à minha própria mãe, né? Mesmo hoje, lutando nesse processo de santificação para ser o melhor filho, é claro que há lembranças nas pessoas que caminhavam comigo, que gera lá no fundo uma pequena desconfiança, quando lembra uma pequena tristeza, né? Então, irmãos, não precisava. Esses 9 anos que eu fiquei fora, eu machuquei muita gente, eu me machuquei espiritualmente, fisicamente, minha saúde, a saúde das outras pessoas, né? Derrubei muitas lágrimas. Então, eu sou culpado. 9 anos que eu estive afastado de Deus, 9 anos no deserto, não precisava ser assim. Então eu sempre falo, olha, se você jovem, se você soubesse como é bom seguir a Cristo, como é bom fazer parte da aliança, andar com Ele, você evitaria tanta coisa, tanto sofrimento, tantas dores. Eu não sei a sua idade, você que está assistindo aí, mas dá tempo, tá? Mesmo com algumas dores, mesmo com algumas cicatrizes, eu quero entrar no céu, quero ver lá minha esposa, meus filhos, quero ver você lá, quero ver toda a minha família, tá? Eu quero, mesmo cheio de cicatrizes. Não vai ter lá no céu essas cicatrizes. Essas pequenas tristezas que eu estou dizendo aí, que a minha família pode ter sentido e ainda sente, tudo será jogado no fundo do mar. Deus, ele faz uma promessa tão linda para nós que não haverá lembrança do pecado lá no céu. Tá? Não haverá lembrança do pecado. Ele vai enxugar dos olhos todas as lágrimas. Ele vai arrancar todas as tristezas, todas essas lembranças ruins que o pecado fez através de nós, né? O pecado precisa de um agente. Tudo será eliminado, nós seremos realmente glorificados, nós seremos uma nova criatura, e eu creio nisso, eu creio. Por isso nós vamos ter aí uma felicidade plena na presença do Senhor. Se você crê, diga amém. Próximo estudo então, irmãos, vamos entrar aí nos provados pelo fogo. Você vai entender porque, apesar de ser cristão, apóstolos, profetas, as nossas gerações de hoje, né, contemporâneas, por que sofrem? A Bíblia vai nos ajudar a entender. Mas eu posso adiantar para você. Deus, Ele te ama. E Ele não desiste de você. E se Ele não desiste de você, não desiste de mim, eu também não. Por isso eu estou aqui. Vamos orar?
Querido Deus, amado Pai, agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu de estudar a sua santa palavra. Nos dê a sua bênção em nome de Jesus. Abençoe todos esses queridos irmãos, eu te peço. Amém. Que Deus possa abençoar você, tá? E se você ama alguém também, quer que ele conheça a palavra de Deus, é um bate-papo como eu fiz aqui. Envia para ele, compartilhe, siga aí o nosso canal. Conto com cada um de vocês, tá? Pense nisso, um forte abraço e até o nosso próximo estudo.